Oi, gente, boa noite para todos, boa noite para todos os telespectadores, as pessoas que têm nos acompanhado aqui nas segundas-feiras, depois do programa Na Mira, ou para aqueles que têm nos assistido aos sábados ou domingo nas reprises. Hoje o programa está com uma temática bem séria. A gente vai conversar com a psicóloga Joyce Fernandes sobre depressão e suicídio. É um tema que nos foi pedido por vocês. As pessoas nos mandam mensagens através do WhatsApp da TV 13 997632664, com sugestões, pedidos, e esse foi um dos temas que a gente queria para hoje. Então, o nosso papo vai ser um pouquinho mais sério, mas de extrema importância. A gente está no Setembro Amarelo, é um mês que é utilizado por conta do dia 10 agora, né? É o dia que se lembra das doenças psicológicas, entre outras coisas. A gente vai falar um pouquinho mais com a Joyce sobre isso. E aí tem o Setembro Amarelo, que é para a gente lembrar disso, embora a gente tenha que falar sobre cuidado, acolhimento o tempo inteiro. A Joyce vai estar com a gente e a gente vai começar esse papo, que não é um papo fácil. Eu sempre trago você aqui com temáticas que não são tão fáceis, mas que são necessárias. Então, vamos lá, meu amor, boa noite. Bem-vinda mais uma vez ao canal e a esse desafio da gente falar sobre um tema com tanto cuidado e carinho para a gente conseguir também trazer acolhimento para as pessoas. Precisa ser falado, né? Essa que é importante, né? Tudo bem. Obrigada pelo convite novamente. E precisamos, né, suicídio, precisamos falar sobre isso, porque tem um intuito, né, a campanha Setembro Amarelo, ela tem um intuito de prevenção, da palavra prevenção, né? Então, assim, precisamos falar sobre isso. Acredito que todos tenham alguém conhecido, infelizmente, que tenha passado por essa situação, né? E estou aqui para falar um pouquinho, para tirar algumas dúvidas. Perfeito, Joyce. Eu tenho que até dizer que quando nos foi pedido esse tema, teve a ver com o luto que você conversou com a gente, sobre reencarnação. Lembra que a gente falou sobre o luto primeiro, depois a gente trouxe a Carmencita para falar da vertente da reencarnação. Então, se você não assistiu, você pode ir no YouTube ou do programa Chá da Tarde, ou do canal da BSTV, nos dois você vai encontrar os programas, para poder ver o programa sobre reencarnação, ela fala sobre essa temática. E a mesma pessoa pediu para a gente falar sobre suicídio. Então, eu creio, eu entendo que alguém aqui que acompanha o nosso programa tenha tido isso muito perto e tem essa razão. Então, a Carmencita volta, tá, gente? Eu esperei chegarmos no Setembro Amarelo para fazer o mês inteiro com essa temática. Então, o próximo programa é com a Carmencita, que a gente vai falar pela visão espírita e tal. E no último programa desse mês, a gente vai conversar com o Basílio, que é um voluntário do CVV, Centro de Valorização à Vida, que é um trabalho lindíssimo que eles fazem, tem um número de atendimento que é 188, então se as pessoas estão num momento muito depressivo, precisando conversar com alguém, e, enfim, é um jeito de ligar, tem sempre um voluntário para te ouvir, para poder, né, te dar um apoio emocional, como eles chamam. Então, o Basílio vai vir aqui falar com a gente no último programa. Joyce, vamos começar? Eu trouxe você aqui justamente para a gente falar primeiro sobre o processo depressivo. E aí, eu vou deixar a palavra com você, para você abordar da maneira que você tiver, para a gente começar essa questão da depressão, que é uma das vertentes que podem levar, não é que necessariamente isso aconteça, mas que pode levar, a dor é tão forte, que às vezes as pessoas acham que a única maneira é de acabar com tudo é tirando a própria vida. Então, eu vou deixar a bola com você para falar um pouco aí e a gente trocar essa ideia.
Eu acho que já vou fazendo o gancho da história de como surgiu essa questão do Setembro Amarelo, né? O Setembro Amarelo é uma campanha adotada aqui, mas que ela começou em 1994 nos Estados Unidos. Tinha um jovem de 17 anos que ele gostava muito de mecânica, gostava de consertar carros, e ele era muito querido, né? E aí ele meio que comprou um Mustang, pintou de amarelo e fez, e era muito popular, né? Só que as pessoas não sabiam que ele estava num processo de depressão e ele se suicidou. Tinha 17 anos, nos Estados Unidos as pessoas tiram carta mais cedo, né? E todo mundo ficou ali, os amigos, quem estava em torno, né, a família, ficaram muito abalados. E ele escreveu uma cartinha, né, um bilhete para os pais, né, falando que não era culpa deles e que eles os amavam, né, que ele o amava. Então, assim, a gente já identifica aí, né, um processo aí de depressão, sem ele comunicar que ele estava passando, que ele estava em sofrimento, e viu isso como alternativa. E a família, os amigos se manifestaram, assim, eles usaram, devido à questão do carro, né, usaram a cor amarela como símbolo aí de manifestação aí contra o suicídio. Então, assim, eles começaram a ir a eventos com a fitinha amarela, foi no velório, no enterro, né, porque nos Estados Unidos é um processo diferente, né, da gente, é mais longo, e como uma forma de uma campanha, né? Eles perguntaram para os pais como eles podiam ajudar e os pais escreveram um bilhete falando que você precisa de ajuda, né? A gente precisa de ajuda, precisa falar sobre como eu estou me sentindo e eu preciso procurar a ajuda profissional disso. Então, eles fizeram 500 cartões com a fitinha amarela, por isso que a gente fala do símbolo, e depois divulgaram isso, diz que hoje já tem mais de 20 milhões de divulgação, desses cartõezinhos foram feitos mais de 20 milhões espalhando, falando, né, se você se sente se você não está bem, procure ajuda, né? Procure ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, de um médico, de um professor. O cartão falava as frases dos pais, né, do Mike. E aí a gente trouxe isso para o Brasil, né? O Conselho de Medicina, junto com a CVV mesmo, porque a CVV ela é de 1962, ela tem mais de 50 anos com essa escuta, né? E é uma escuta no sentido de empatia, né? Eu vou ali acolher, né, sem julgamento, a pessoa que está no momento de angústia, que está pedindo ajuda. E se, né, se a pessoa pedir, eles direcionam aí para alguns lugares relacionados que cuidam de pessoas com depressão. Mas o intuito do CVV, depois, né, o seu colega vai trazer aqui como que funciona isso, essa disponibilidade, eles passam por um treinamento aí de 3 meses de escuta ativa, né? Eu tenho um adendo para fazer que, já que a gente está falando, né, dentro disso, é um treinamento de 4 meses. Ele vai falar melhor para a gente, mas ele disse que ele tinha problema, eu estava vendo uma outra entrevista dele nos meus estudos, e ele falou que ele era uma pessoa que tinha problema de ouvir as pessoas. E aí ele foi fazer um curso de como ouvir as pessoas, e aí ele fez esse curso de 4 meses para entender, porque reclamaram para ele, você é uma pessoa que não escuta, você não escuta os outros. E aí ele foi fazer o curso, e aí ele entendeu outras coisas, então expandiu essa escuta dele, foi além, e é um dos voluntários do CVV. Vai ser ótimo conversar com ele. Eu não sei o quanto eu vou conseguir segurar a emoção, mas eu acho que vai ser ótimo conversar com ele, porque eu já estou emocionada agora. Diga, Joyce. Imagina o quanto de experiências, né, ele escutou. Então, assim, quando a gente fala quem que se suicida, né? Qual que é o perfil da pessoa que se suicida?
Tem lugares que dizem que é mais de 90%, tem lugares que falam que é uma média de 100% quem está passando por um transtorno psiquiátrico. Então, assim, dentre os transtornos psiquiátricos, eu tenho o transtorno de humor, que é a depressão. Então, há pessoas com depressão, gente com transtorno de personalidade, borderline, transtorno bipolar, esquizofrenia, pessoas com alto consumo de substâncias, álcool e droga. Esse normalmente é o perfil das pessoas que chegam a esse ponto. Não é que todo mundo que tenha isso vai fazer, porque a gente fala que o suicídio ele é um ato de desespero. A pessoa chega a um ponto limite de não ter mais esperança, ela quer matar a dor, né? Ela não quer, não que ela quer se matar, ela quer matar aquela dor, aquela sensação de angústia. E aí ela comete o ato, né? A gente tem uma questão aí de genética de depressão aí de uns 70% e 30% de fatores psicológicos e fatores sociais, né? Coisas que as pessoas vão passando e aí vão deprimindo, né? São várias situações, né? A depressão, eu não sei se você recorda em geografia, né? Eu tenho um terreno plano e aí eu tenho uma depressão, eu tenho um afundamento, uma queda para um buraco, né? Então a Sim. depressão ela traz esse rebaixamento. Então coisas que a pessoa tem vários tipos também, né? Mas coisas que antes tinha uma facilidade das pessoas fazerem começa a dificultar. É um cenário tão cinza, tão desmotivador, tão desesperançoso que a pessoa começa a se isolar, né? Pode ter uma questão de aumentar a alimentação, né? Ter compulsões, ou não, ou parar de comer, sonolência também, pode dormir pouco, problemas com sono, ou pode dormir demasiadamente, aí vai dependendo dos graus, né? E aí muitas pessoas acabam, a gente fala assim, nossa, mas aquela pessoa estava tão bem, ela não estava bem, ela só estava maquiando, ela estava usando o pouco de energia que ela tinha para maquiar um cenário de que tá tudo bem, para não se preocupar, mas ela estava ali dentro dela, no limite dela, né? Então, a questão da depressão é algo que a gente precisa ter muita atenção. Quando a gente fala dessa questão da campanha, né? A pessoa morre e envolve toda a família, atinge de 5 a 6 pessoas ali, além de amigos, né? E como ele colocou no cartão, né? Não se sinta culpado. Mas, assim, as pessoas sentem muita culpa. Por quê? O que eu podia ter feito? Qual o caminho que eu podia ter feito para evitar que isso acontecesse? Tem uma coisa importantíssima que eu quero falar da dor, que na minha pesquisa, eu conheço algumas pessoas que tiveram ou isso na família, né? Ou a tentativa. E uma das coisas que me foi relatar, duas coisas importantes. A primeira, que falar no Setembro Amarelo para as pessoas que tentaram o suicídio, ou que pensaram no suicídio, ou tiveram na família pessoas que se suicidaram, às vezes soa como uma afronta. Por quê? Porque essas pessoas falam, pô, mas é só no Setembro Amarelo, fala, 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 e depois esse assunto deixa de existir. E aí, como comunicadora, me deu uma sensação de, poxa, é claro que a gente tem que falar sobre acolhimento, sobre amor, sobre compreensão, sobre empatia, e é um dos lemas desse programa, né? Para quem acompanha o Chá da Tarde, inclusive do começo, sabe que o objetivo é sempre a gente ter empatia com o outro. Agora, ter símbolos, falar sobre isso em alguns momentos, como Setembro Amarelo, como Outubro Rosa, como Novembro Azul,
né, que a gente fala sobre prevenção do câncer de mama, quando a gente fala sobre prevenção da próstata, ou quando a gente fala sobre AIDS, que é um assunto que nem existe quase na mídia, mas que em dezembro a gente toca no assunto. Então, são momentos em que a gente pode explanar e alertar as pessoas, e por isso é importante a gente falar. E a segunda coisa, Joyce, é sobre a dor, que às vezes, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, às vezes a dor para mim é diferente do que a mesma dor para você. Então, acontece alguma coisa em comum e para mim aquilo é normal. Eu choro um pouco, eu fico triste um pouco, mas eu vou me recuperar e tudo bem. Mas para você, aquilo vai te bater num outro lugar. Então, para a gente entender de que essa dor não é a mesma, pode ser mais forte para um do que para outros, você consegue falar um pouco sobre isso? Na verdade, assim, isso tem a ver com o quanto que aquela situação pode te deixar num momento de vulnerabilidade. Tem gente que tem mais uma questão de resiliência, né? A gente já falou isso em outro programa, que essa resiliência é um termo da física e ele tem o intuito de falar sobre a capacidade de resistência que determinado material tem de ser comprimido e retomar no lugar. Tem pessoas que têm, sim, uma propensão a ter mais resiliência, mas isso tem muita coisa, porque a depressão ela pode ser orgânica, né, no sentido químico, de que tem pessoas que têm uma genética propensa para o suicídio. Quando você trouxe aí na primeira parte, né, gente que perdeu parentes com suicídio, ali está na genética. Né? Por quê? Talvez o organismo ali, quimicamente, ele não esteja funcionando da forma e traga isso com mais vulnerabilidade também. Ou questões de... quando você toma isso da resiliência e olha para a vida de uma forma também mais positiva, né? Eu gosto muito de citar o Viktor Frankl, que foi um médico, você é médico, psicólogo? Não sei, não me lembro mais a especialização dele, né? Que ele fez um trabalho, ele escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido, porque ele passou um tempo no campo de concentração nazista, né? E ele traz isso, essa capacidade do ser humano de ressignificar momentos difíceis, né? O livro é maravilhoso, recomendo. Então, assim, tem até uma frase, eu até anotei assim, que ele fala: se a situação for boa, desfrute-a. Se a situação é ruim, transforme-a. Se você não consegue transformar a situação, transforme a si mesmo, né? Uma coisa importante no processo depressivo é a questão dos vínculos, né? De como a gente falou, olha, conversa com alguém, lógico, você, de repente, está em processo de depressão, precisa de ajuda profissional, precisa passar por um médico, precisa de um tratamento clínico, precisa passar, fazer a psicoterapia, mas a gente precisa restabelecer vínculos, né? Vínculos de amizade, vínculos de grupos. A gente trouxe uma questão da espiritualidade, né? Tem alguns caminhos que eles agregam a esse tratamento clínico, que eles ajudam muito nessa luta de superação aí contra essa doença, né? A gente traz também muita a questão de pessoas que passam por alguma doença que tinha um efeito, a gente até estava falando, né, do Parkinson agora há pouco, antes de entrar, no sentido de que a pessoa tinha uma vida normal e, de repente, tem um câncer, tem um Parkinson, começa a ter Alzheimer, e aí toda aquela rotina, aquela energia que a pessoa tinha, né, como o corpo dela funcionava, começa a se comprometer. Então, assim, tem dor, tem tratamento, tem medo da morte. Então, são situações, né?
a depressão ela comete várias situações, ela pode chegar de várias formas, né? Então, assim, são caminhos nesse processo aí de recuperação, de tratamento da doença, que é uma doença, né? As pessoas acham que é frescura, mas a depressão é uma doença. Então, eu ia entrar nesse ponto agora. Duas coisas. Primeiro, eu estava lendo, eu sei que você não tem, embora você seja psicóloga formada, tem várias formações, talvez a pergunta, não a pergunta, o que eu vou colocar aqui você não tenha absoluta certeza. Mas eu estava lendo sobre isso, de que a falta de vitamina D no organismo, ela traz nas pessoas, na gente, né? A falta de sol, gente. Falta de vitamina, não só sol, né? Vitamina D, quando a gente tem uma disfunção de vitamina D no corpo, a gente tem uma sensação de desânimo, uma sensação de que não quer fazer nada, de que não presto para nada, não tenho força para fazer nada, e que às vezes isso pode ser confundido com algum tipo de depressão. Mas, ao invés de você se autodiagnosticar, né, com, com a depressão, precisa de uma ajuda médica. Às vezes, é importante você fazer sempre os seus exames de rotina. Está faltando vitamina D no seu corpo, vai atrás de fazer essa reposição dos hormônios, dessas vitaminas, que você vai se sentir melhor. E isso é diferente do processo depressivo, que é uma doença mental, né? Que traz outras coisas. Aí eu vou pedir para você explanar isso e já juntar com outro assunto. Você esteve no Canadá, e vocês têm uma informação que no Canadá, no período de mais frio, as pessoas cometem suicídios, outras coisas, então falar um pouquinho sobre isso. Então, para a gente que está numa cidade praiana, para a gente que está aqui no local, o quanto a gente é privilegiado também, né, de conseguir de vez em quando só descer até a praia e ver o sol nascer. E fora isso, fora essas questões de vitamina D, enfim, a gente retomar esse assunto da depressão em si, do respeito, porque além das pessoas que não têm esses sintomas, né? Às vezes olhar para isso com um certo desdém, as pessoas depressivas têm problemas em aceitar o diagnóstico e se tratar. Sim, muita coisa, né? Bom, eu gosto muito de uma psiquiatra chamada Ana Beatriz Barbosa, eu acho que muita gente conhece ela, né? E ela fala assim que ela foi muitas vezes processada, porque quando chega um paciente com sintomas depressivos, ela pede uma bateria de exames que o convênio não quer cobrir, né? Então, assim, organicamente, eu preciso ver se eu estou funcionando bem, né, se minha questão hormonal está funcionando bem, se eu tenho alguma deficiência de alguma vitamina. A gente tem no cérebro aqui uma glândula chamada glândula pineal, ela precisa tomar sol, que ela é responsável pelo humor, né? A gente fala de depressão sazonal, no sentido de que verão e inverno, quando há o inverno, que no Canadá, nos países mais altos assim, o período de sol ele é muito curto, muito mais curto. Então as pessoas, 4 horas da tarde, acabou o dia, né? Já escureceu. Então, assim, é um período mais curto. Então, assim, tem alguns estudos que falam aí dessa relação, né? De como essa depressão sazonal ela influencia. E tem vários tipos de depressão também, né? Às vezes a gente fala uma mãe que acabou de ter bebê, ela tem 2 semanas que a gente fala do baby blue, que é essa conexão aí que ela começa a tomar com essa criança, de ter virado mãe, de ter uma criança que é responsável por ela entra num processo depressivo também, porque é muita mudança hormonal. Baby Blue ela dura 2 semanas, mas uma depressão pós-parto é algo que
Eu conheço pessoas que tiveram contato com... Tem uma amiga que ela perdeu, que ela virou mãe, no parto dela, ela estava com algumas moças lá no hospital e depois ela ficou sabendo que uma dessas moças voltou para casa e se suicidou um tempo depois, né? A depressão pós-parto também é algo que é muito relativo e as pessoas assumir essa vulnerabilidade é complicado porque as pessoas não querem, não, muita gente não quer, muita gente tem medo de tomar remédio, ficar dependente de remédio. A maioria dos pacientes que chegam começaram com tratamento psiquiátrico e chegaram em consultório, de repente acha que ficou bom, fala para por conta própria, não retorna e faz essa finalização, esse fechamento de diminuição de dose, de conversar com o psiquiatra, eu melhorei, tá bom, eles param o remédio. Então, assim, a gente tem muito preconceito ainda com essa questão do tratar, né, de admitir que nós precisamos ali cuidar da nossa saúde mental. Tem uma coisa que nas mídias sociais tava dois, para quem a gente tem um público aqui que muitos têm mídias sociais, mas muitos não têm o hábito de mídias sociais ainda, são pessoas que são de uma outra geração, que acompanham a gente aqui na TV, enfim, eles vão entender um pouquinho do que eu estou falando, mas tem um memes são esses, ou uma trend, né, que são esses virais, que as pessoas começam a colocar em comum. Então, tem duas. Uma em que as pessoas colocam assim: poste um dia em que você não, não estava bem, mas ninguém percebeu. E aí a pessoa posta uma foto numa festa, ou num lugar, ou num ambiente em que ela parecia extremamente feliz e que, no fundo, ela não estava. Contudo, há uma falta de empatia quando isso se torna uma moda, né? Então, eu também quero fazer parte disso, eu também quero fazer parte daquela trend, e às vezes isso toma proporções que não é. E aí perde um pouco o foco das pessoas que de fato estavam precisando de um tipo de acolhimento e da percepção. E aí eu entro de novo no assunto que a gente já conversou sobre suicídio, que a gente falou um pouco, na verdade, das mídias sociais, e eu quero trazer já para o ponto final, porque a gente sabe que a Organização Mundial da Saúde, eu li o texto hoje, de que a gente tem cerca de 700 mil suicídios, e que no mundo isso caiu uma porcentagem de um pouco mais que 30%. Contudo, na região sul, na verdade, da América do Sul, isso teve um aumento de 17%. E com os adolescentes, até 29 anos, de 29 anos para baixo, os adolescentes, os jovens, teve um aumento muito sério, são 17% de aumento, dentro de uma certa faixa etária até 29 anos, que se suicidaram. E aí eu pergunto para você, que atende em consultório e que deve ter avaliado, a gente já falou um pouquinho sobre isso, sobre as mídias sociais, sobre a grama do vizinho que é mais verde, sobre a minha vida que eu não consigo dar conta, sobre o padrão de beleza que eu não consigo alcançar, sobre, enfim. E aí eu gostaria que você falasse também um pouquinho sobre isso e, inclusive, sobre a baleia azul. A gente vai ter que falar sobre isso, que não está mais na mídia, né? Mas, enfim, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre isso também. Tá. Tudo que precisa chamar atenção, é investido porque dá marketing, né? Porque tem uma propensão aí financeira, né? As redes sociais, ela é um mecanismo de neuromarketing, em todos os aspectos, né? Você ali expõe uma vida, você expõe, fala, tem gente que expõe mais, não expõe, você tem muito movimento de comparação, e as mídias sociais, ela tem um esquema de validação, né? Se a pessoa curte meus stories, se a pessoa vê, e isso é autovalidado, né?
essa geração é uma geração que tem muito acesso a isso, a essas informações, né? A gente, quando criança, quando adolescente, a gente nem não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha nada, né? E voltando a falar dos vínculos de amizade que eu vejo dentro do consultório, é que os adolescentes, eles acabam não tendo um círculo de amigos, de amizade, como a gente tinha na nossa época, né? Eles voltam para casa, eles conversam pela internet, eles postam as coisas, lógico, tem alguma coisa, mas não como a gente tinha, né? De conversar, de ir para a rua, de jogar bola, de jogar vôlei, de andar de carrinho de rolemã, de jogar jogo de tabuleiro, né? Eles normalmente se isolam no quarto, tem a compulsão por jogos, muitos têm compulsão por jogos e vivem aquele mundinho ali mais restrito, né? Então, assim, não falam. Isso afeta a questão de falar sobre seus sentimentos, né? Falar com essa coisa de jantar na mesa, né? De conversar com os pais, a questão de família. Cada geração ganha e perde algumas coisas, né? Mas eu vejo muito um movimento aí de isolamento desses jovens, né? Uma coisa muito mais focada, intrínseca, né? E os jogos também, os jogos são algo assim que as pessoas precisam delimitar também o uso dessa tecnologia aí, os pais, pela quantidade de horas que as pessoas os adultos hoje ficam nos jogos, assim, leva a vícios, leva muito a compulsão. Então, assim, a família acaba se distanciando. Tudo bem que a adolescência é uma fase mais difícil, de muita mudança hormonal, mas eu acabo vivendo uma outra realidade, né? Os jovens hoje têm vivido muito essa realidade de isolamento, né? É, a baleia azul foi uma estratégia, não sei se eu posso falar dessa forma, né? E no sentido também dessa questão do assustar, né? Assim, às vezes eu ainda fico pasma com esse tipo de estratégia aí para atingir os nossos jovens, as nossas crianças, né? Por isso que é importante esse monitoramento dos pais, esse diálogo, estar ali monitorando o que teu filho está assistindo, o que ele está vendo, né? Para ver qual que é essa realidade aí que está sendo entregue pela tecnologia a eles, né? Tem uma coisa que é importantíssimo a gente ressaltar. Joia, eu te perguntei da baleia azul, quase que como uma. A gente tem crianças em casa, a gente tem adolescentes em casa agora que têm acesso à tecnologia. E educar dá trabalho, não é fácil, não é fácil. E não é para ser fácil, né? No sentido de que essa tecnologia veio com muitas coisas positivas, mas a gente tem que redobrar aí como as pessoas vão acessar os streaming, fazer controle de idade. Não é todo filme que pode. A faixa, como que é a faixa etária de filme? Tem a classificação etária de filme, tem um porquê de estar ali. Então, embora o mundo tenha tomado certas libertações, tudo tenha ficado um pouco mais liberto, a gente precisa, sem ser preconceituoso, sem fechar, a gente precisa ter um ambiente de conversa, de comunicação em casa, dos porquês, de qual momento, e tudo isso dá trabalho, né? E aí você sempre me falou disso, então eu estou trazendo porque quais são pontos que os pais. Eu estou dizendo, a gente está falando dessa faixa etária até, né, os 30 anos, porque normalmente até os 29 a gente está na casa dos pais. 29, 30, porque as coisas se tornaram um pouco mais demoradas aí para os casamentos, para as pessoas, né? Então, como a gente pode prestar atenção nessas pessoas? Depois eu vou falar um pouco do etarismo, um pouco das pessoas mais velhas, mas agora para essa faixa. Por exemplo, quando está sol e as pessoas estão muito com blusa de frio, coisas que podemos prestar atenção.
que vai nos dar Você fala em sinais relação dessa depressão? às crianças. Essa questão de ser próximo das nossas crianças, dos nossos adolescentes, acompanhá-los, né? Saber quem são os amigos, com quem anda, os nomes dos professores, a lição, jogar junto esses jogos de tabuleiro, né? Eu falo, você fala a questão dos cortes, né? Que muitos adolescentes ali acabam se cortando, né? Ou entrando no skin picking, que é se picotear ali por causa de angústia, de ansiedade. Acontece muito, então assim, eu preciso observar isso, eu preciso ter esse contato próximo. O que acontece muito, Tati, assim, a gente tem um índice de divórcio muito grande, né? Hoje 50% das pessoas acabam se divorciando. Quando os pais se divorciam, tem gente que acaba se afastando dos filhos e tem pessoas que ainda têm o contato, mas acaba tendo uma outra família, né, abrindo, como se diz, optando por ter uma outra família, né, vida que segue, normal, mas assim, eu vejo muita reclamação dentro do consultório das crianças falando que elas não têm um espaço sozinho com esses pais divorciados. Por mais que goste da madrasta, por mais que goste do padrasto, existe um desejo muito grande de fazer coisas só com esse pai ou só com essa mãe, sem o padrasto, sem a madrasta. Não é questão da culpa do padrasto, madrasta ter contato ou não, ter Sim, afinidade ou sim. não, mas que muda muito essa tensão. Então, assim, é muito, vou pegar meu filho de 15 em 15 dias, pego meu filho e vai almoçar, vai comer no shopping, eu, ele e a madrasta. E aí esse filho não consegue falar com esse pai, porque ele não tem essa liberdade de contar as coisas com a madrasta perto, com o padrasto que é perto. Te falo que 99% de pacientes adolescentes com pais separados reclamam isso dentro do consultório, porque eles precisam desse tempo, né? Porque precisam se conhecer, tá na adolescência, às vezes, né? Tem a questão, né, da oferta de bebida, de droga, da questão dos namoros, das paixonites, da questão da introdução à sexualidade e tal, e às vezes eles não têm essa aproximação com o pai. Tem um paciente meu que falou assim, eu não vou ficar falando, né, de coisas que estão acontecendo comigo no meu corpo, pelos que estão crescendo na frente da minha madrasta. Eu gosto dela, mas eu quero conversar com meu pai. Mas eu nunca tenho tempo, nunca. Eles estão sempre muito juntos, né? E aí, tratado com maior amor e carinho ali naquela situação, mas não vai. Eu tive um paciente que ele estava muito chateado uma vez porque o pai dele não foi na formatura dele, porque a madrasta dele, a atual namorada do pai, não gosta da mãe, mas era a formatura dele, era a formatura do colegial do menino, né? E ele estava arrasado, ele chorou em sessão porque, né? Poxa, meu pai não veio na minha formatura por causa de que a namorada não gosta da minha mãe, mas era a minha formatura, né? Então, assim, esses espaços precisam ser muito bem respeitados, muito bem definidos. Não estou querendo colocar, né, a questão pá, a madrasta não é isso, né? A questão, eles até falam, gosto muito da minha madrasta, gosto muito do meu padrasto, mas eu preciso desse tempinho, né? Porque eu já não vejo meu pai, eu já não vejo a minha mãe com frequência, e quando vê, né, eu não tenho esse espaço aí de conversa. A gente foi adolescente, né? A gente sabe como são anos de desafio, são anos de mudança, que se a gente não tem essa aproximação com os pais, né, tudo fica muito mais difícil, porque quando seu filho e sua filha pode estar passando por um processo de depressão, pode estar se cortando, ele precisa estar ali, ele precisa dessa acolhida, ele precisa a gente precisa ver o que está acontecendo, né? E aí eu vou, só por conta de tempo mesmo, ai, né, tem muita coisa para falar sobre o assunto, mas aí tem duas coisas que eu também quero falar agora. Eu quero falar trauma, né? Então,
Na verdade, são 3 coisas, e aí eu vou te deixar explanando e a gente vai trocando essa ideia. 3 pontos que eu quero falar. Trauma, que aí normalmente tem um trauma muito forte, recorre pela bebida ou por drogas, e aí como fuga, e aí isso não passa dor, e aí um caminho que vai ficando cada vez mais forte, e também, mesmo sem o desejo efetivo da morte, o consumo exagerado leva a um quadro, às vezes, vai como chorão. Gente, aqui na Baixada Santista tem o Charlie Brown Jr., né, que o Chorão, por exemplo, provavelmente não tinha intenção do suicídio, mas teve o uso forte de entorpecente, teve uma, como é que fala? Quando abusa do Overdose. entorpecente, overdose e veio a falecer. É um suicídio, mas não intencional. Então, esse caminho do trauma, ou da depressão, ou do abuso de coisas. E aí eu queria falar também. Então, assim, daí você vai colocando dentro do seu tempo aí, a gente vai falando. O Central do Empreendedor, que é um programa aqui da BSTV, eu vou ver se dentro dessa temática eu consigo trazer também que tem gente que tem um alto padrão de vida, dinheiro, tudo tá certo, a vida tá ok, e aí um passo errado perdeu tudo, e as pessoas não conseguem lidar com isso e também recorrem ao suicídio, né? É um caminho. E também quero falar sobre as pessoas que se aposentam, que têm uma Tá. sensação de que agora eu me aposentei, aí acorda todo dia, não sabe o que vai fazer, não estou prestando mais para nada, não sei de nada, não sei o quê, e acabam recorrendo ao desejo antecipado da morte. Eu quero falar sobre esses três temas. Jogo para você, vai falando aí, a gente vai se encontrando. A gente fala da questão de negligenciar sua própria saúde, né? É você, uma pessoa que bebe muito e uma pessoa que pega o carro e dirige, ela está ali sujeita a colocar-se em risco e colocar outra pessoa em risco. É um tipo de suicídio. A gente fala que é um tipo de suicídio porque tem causas, tem responsabilidades, né? É o diabético que não cuida da sua própria saúde, está ali no movimento de negligência, né? O uso de drogas, a gente sabe que tem as suas consequências, lógico, chega ao vício de uma dificuldade muito grande para retomar, para superar tudo isso, né? Existe um longo tratamento clínico, psiquiátrico, psicológico em relação a isso, né? Então, assim, eu falo dessa questão de tem suicídios que são suicídios velados, porque são suicídios que partem com a negligência que eu tenho em relação à minha saúde, né? A gente não sei, né? A gente talvez não consiga falar todos os tipos de depressão, mas a gente precisa também olhar que existe uma tristeza e existe um movimento para essa depressão, né? Uma pessoa que de repente foi assaltada, levaram o carro não tinha seguro, lógico que eu tenho ali um trauma ali do medo de uma situação totalmente estressante ali que eu passei. Se eu vou ficar triste, claro que eu vou ficar triste. Mas se isso encaminhar por um momento mais prolongado, e eu falo em diversas situações, né? Aí eu tenho que tomar cuidado se não vai prorrogar esse tempo para um estado de depressão, de sintomas depressivos, né? A gente fala muito do TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, né? São pessoas que passaram por situações muito conflitantes de estresse, um acidente de carro, uma morte de alguém, assalto, perca de, você falou, né? Pessoas que às vezes tinham uma condição de vida bem estabilizada e perdeu tudo. Eu tenho o pai de uma amiga minha se matou assim porque a empresa dele faliu, ele estava devendo para todo mundo, né? As famílias processando, ele foi lá e deu um tiro na cabeça porque ele não deu conta, né? Ele não era uma pessoa depressiva, mas aquela condição ali
a gente fala que o suicídio é um ato de desespero, né? Então, assim, na morte de alguém, no luto, abuso sexual também. Imagina uma mulher que nunca aconteceu nada, tem uma vida normal, está passando na rua, de repente é assaltada, enfim, e leva a questão do estupro ali naquele momento. Quer dizer, não tinha nenhum problema, e ali, naquele momento, em um dia, a vida virou um inferno, a cabeça virou um inferno, né? Pessoas que são abusadas aí em relação à adolescência, criança, né? A gente tem Uma já série vi de um caso, fatores. né? Não era... Hã? Não, você falou, a Não gente tem uma escutei. série de fatores. Eu tentei só complementar, desculpa. É. Não, assim, eu já vi um caso de uma pessoa que de repente descobriu que o pai era pedófilo e ela não sabia. E aí aconteceu, né, uma tragédia com essa família, e ali que aquela figura de pai que ela tinha de respeito, uma situação normal, uma vida ali normal, ela descobre depois, é preso, e que o pai era pedófilo e tinha coisas em computador, tinha coisas em celular. Então, assim, é algo assim, você está num momento de estabilidade, entre aspas, não que a gente esteja 100%, e acontece um fator estressante que mexe com você, que te desestabiliza emocionalmente. Então, essas coisas também podem encaminhar aí por um processo depressivo, né? Sim, E a questão que é muita coisa, a questão do envelhecer, né? Quando as pessoas chegam à terceira idade, é uma outra vida, né? Às vezes a pessoa tem uma saúde mais fortalecida, às vezes tem uma questão mais vulnerável. Então, assim, é a mudança do seu corpo, né? É a aposentadoria, então, assim, tinha um tempo de dedicação, agora não tem mais para aquele trabalho, então fica num tempo mais ocioso, o que, que eu vou fazer com isso? Questão financeira às vezes diminui, né? A pessoa se aposenta, tinha um padrão, de repente esse padrão diminui, tem que aumenta remédio, aumenta plano de saúde, aumenta tudo, os convênio. filhos saem de casa, convênio, os filhos saem de casa, né? Você não tem mais aquela rotina com seus filhos de cuidado, eles vão fazer a própria vida. Então, tem várias coisas que encadeiam, o número de idosos com depressão ele é muito alto. Aí vem a doença, né? Às vezes tem um câncer, tem o Alzheimer, tem o Parkinson, começa a perder amigos, amigos começam a passar por essa doença. Então, assim, é um chegar no fim da vida, né, com algumas percas. E como é que eu ressignifico isso, né, para viver bem ali até o momento da minha despedida, né? Então, assim, tem vários fatores ali agravantes aí no aspecto da depressão da terceira idade. A gente já está chegando no fim do programa. É incrível como passa a hora. E eu nem vi, gente, eu nem olhei para as mídias sociais, eu não vi se as pessoas estão comentando, se as pessoas estão mandando para a gente, mas assim, o telefone está aqui, mandem mensagens para a gente vai respondendo depois. E, Joyce, para finalizar, eu vou falar uma coisa que eu vou falar com o Basílio também da CVV. Para as pessoas que têm mais idade, eu estava lendo uma entrevista em que, olha que coisa triste, o CVV, que é o número 188, gente, que é de apoio emocional, vamos ressaltar aqui, eles precisam de voluntários, porque tem cerca de 100 chamadas por minuto, assim, é muita gente precisando de auxílio. E eles dão esse curso para as pessoas aprenderem a ouvir o que a gente falou. E quando a gente envelhece, um dos caminhos que a gente pode se manter em movimento, em que a gente pode se manter ocupado, a gente pode ressignificar todo o nosso conhecimento de vida, também num processo de voluntário, não somente de escuta, mas em várias Sim, outras vertentes que existem aí de voluntariado, de pessoas que precisam desse conhecimento que essas pessoas adquiriram na vida, né?
E aí eu quero falar com você e para finalizar e falar com o Basílio quando ele vier, de que será que a gente não conseguiria ter muitas pessoas que se aposentaram sendo voluntários do CVV e de outros lugares e fazer, olha a loucura, a insanidade minha, né? Não insanidade, mas eu falei, será que a gente não consegue fazer uma coisa assim, de juntar uma coisa com a outra para todo mundo ficar bem, sabe? Mas o quanto é difícil também isso, né? Porque você tem uma segurança emocional. Se você quiser comentar isso, já pode comentar e a gente já pode começar a se despedir, porque acabou o programa. A questão, eu gosto muito de falar sobre essa questão do voluntariado dentro do consultório, porque é um caminho de amor, é um caminho de corrente do bem, assim, é um caminho de você se sentir útil ali numa ação de doação com o outro. E as pessoas sempre falam, mas eu vou trabalhar para ajudar o outro. E assim, o que eu mais escuto de relato é que como eu fui ajudada emocionalmente ali por estar trabalhando num aspecto de pensar em ajudar uma outra pessoa, né? Ontem eu recebi um vídeo que eu achei maravilhoso, esqueci até o nome do moço, depois eu compartilho com vocês, de um moço que ele fala que ele tinha a vida dele, ele era professor universitário e de repente ele foi diagnosticado com Parkinson. E ele falou: meu mundo caiu. Porque o Parkinson ele tem as limitações ali do corpo, é uma doença degenerativa. E ele falou: olha, eu entrei em depressão, foi muito difícil porque eu viajava, eu tinha o meu dinheiro, eu queria ganhar meu dinheiro, eu dava aula na faculdade, de repente, opa, não é possível mais fazer isso. Que a gente falou, né, das limitações ali, que algumas doenças também, pode ser também, não é que chegue na terceira idade, pode ter essa doença se manifestar em outras doenças se manifestarem em outro aspecto da vida, e aí mexer com, e agora, né? E agora, José, o que eu faço com isso? E foi muito bonitinho, porque ele falou assim: eu tive dois caminhos. Ou eu olhava para a doença, focava na doença e morria, ou eu ressignificava tudo isso e faria o meu melhor aí até o momento, né, da minha despedida. Eu sempre falo assim, no momento da minha despedida. E aí ele montou um grupo de arte terapêutico, de teatro. Ele falou que nunca tinha feito teatro na vida. E ele faz um trabalho voluntário. Acho que ele começou em Curitiba, tinha um nome, agora ele está em João Pessoa, que ele se veste de palhaço e eles vão fazer um trabalho voluntário em casas em asilo, Repouso? né? Mas tem casas de Casas de repouso, isso. repouso? E aí mostrou um trechinho, né, dele. Então, assim, ele com aqueles movimentos todos limitados por causa do Parkinson, né, fantasiado de palhaço ali e fazendo esse entretenimento ali com as pessoas ali na casa de repouso, né. Então, assim, esse é o ressignificar. Né? A depressão, ela é uma doença, a gente precisa falar sobre isso, as pessoas precisam buscar tratamento, né? Os transtornos, eles podem ter tratamento, sim, e você pode ressignificar a sua vida, né? Você pode né, fazer limonada desse limão, né? E pode ajudar outras pessoas também, quando a pessoa tem essa sensibilidade de já ter passado por uma situação de depressão, ela tem muita empatia com o outro no sentido, eu sei o que é isso, né? Então, assim, o porquê não virar essa corrente do bem e as pessoas se ajudarem, né? Em todos os sentidos, se eu vou fazer um trabalho voluntário, se eu vou fazer uma escuta empática aí, um momento de escuta, né? E eu estava vendo um depoimento de uma pessoa da CVV também falando que às vezes as pessoas ligam porque não tem com quem conversar. Às vezes é um idoso que mora sozinho, né? E não tem ninguém para conversar, os filhos não têm tanto contato, não veem tanto, tal, e assim, e contava, né? Ele falou assim, ela contava como nasceu uma flor nova no jardim dela, né? Então, assim, essa necessidade ali, né, dessa troca de fala, né? De se
comunicar com o outro. Hoje eu tô meio gata. Meu amor, eu vou me E é despedir de isso. você. É isso. Quero te agradecer. Você vai sempre voltar aqui, eu vou sempre te colocar nessas coisas. E eu quero te agradecer. Eu espero que. Eu vou deixar @psicóloga Joyce, @psicóloga Joyce. Sigam a Joyce no Instagram, ela põe coisas ótimas lá. Vocês, se quiserem, ela faz tratamento online também, atendimento online. Então, se vocês quiserem, é, vocês estão vendo a qualidade aí, quem ela é, acho que isso dispensa comentários. Meu amor, eu vou te agradecer por vir mais uma vez falar desse assunto. Vou te pedir para acompanhar os próximos programas, para que, se você quiser falar alguma coisa, a casa está aberta para você sempre. E é isso. Aí, se você quiser se despedir, depois eu me despeço das pessoas aqui. Eu queria agradecer a oportunidade de falar sobre isso, né? Eu trabalhava numa clínica e a recepcionista tinha que escolher uma cor para cada psicóloga, né? E ela falou assim: eu escolho o amarelo para você, né? Porque eu vejo que você é sol, né? Uma coisa muito, muito de alegria, né? Em relação à minha personalidade, eu escolhi das outras, né? E eu acho que assim, falar de Setembro Amarelo é falar de olhar para essa cor como um movimento de luz na vida das pessoas, né? A gente ver uma luz ali no fim do túnel, porque é muito difícil, imagine 700 mil pessoas no ano, 700 mil pessoas no mundo. Imagine assim, a dor dessas famílias, desses amigos que perderam essas pessoas, né? A saudade, a culpa, porque a família também tem que se cuidar emocionalmente quando essa pessoa se parte, né? Mas assim, eu acho que é uma luta, uma luta pública, é uma luta assim que a gente precisa abraçar isso para que esse número desça, né? Para que esse número diminua e que as pessoas possam realmente ter acesso, né? Falar sobre isso, ter um acesso real aí a esse tratamento, a um tratamento da sua saúde mental. E eu finalizo dizendo assim: procurem ajuda, seja qual for a situação. Se você não estiver se sentindo bem, se você não tem certeza, se você não sabe, ou procure ajuda médica, faça seus exames e vê se você está alinhadinho como tem que ser, ou procure ajuda, porque doença mental não é brincadeira. A gente precisa ter esse cuidado. E se você não faz parte desse grupo, se você está bem, procure entrar em contato com os órgãos, com as ONGs, com o CVV, com o SUS, porque existem vários caminhos que você pode também ajudar. Então, o SUS é um desses caminhos. Então, é só entrar no site do governo federal, tem coisas lá que você pode fazer, que você pode ajudar. Ou, se você não está indo por esse caminho, se tem outras questões de saúde mental que você não sabe como agir, também tem como você procurar o SUS para ele encaminhar para os caminhos corretos. Joyce, eu te amo pra caramba, sabe disso? E eu vou finalizar o programa falando de novo, porque a gente não falou de LGBTQIA+, a gente não falou de pessoas trans, a gente não falou porque não dá tempo. A gente pode ir falando disso em outros momentos. Mas tem um amigo meu, muito querido, que você ainda não conheceu, que o pai dele cometeu suicídio, ele ainda era bebê. E isso ele está com 34 anos, se eu não me engano, e essa questão lhe faz mal. E ele procurou um grupo de apoio, e esse grupo de apoio para famílias que tiveram pessoas que se suicidaram. E está sendo de extrema importância para ele isso. Entrou alguma coisa aqui? De extrema importância para ele. Então, também existem esses grupos, é importante vocês procurarem. Né? Então, enfim, finalizemos falando de novo sobre empatia, vamos nos colocar no lugar dos outros, não colocar no lugar do outro, porque a gente não consegue sentir a mesma dor, mas se a gente conseguir acolher, se a gente conseguir não julgar, e se a gente conseguir respeitar, já temos grande parte aí do caminho aberto. Então, desejo para vocês muita luz solar, né? A gente falou um pouquinho sobre isso, vamos tomar sol real,
e vamos ter, né, abastecer nossa vitamina D, assim como vamos nos iluminar, seja numa forma de espiritualidade, seja através de uma ótima terapia, seja de alguma forma, para que a gente também possa acender a luz do outro. E assim a gente vai acabando com essa escuridão toda aí que tem nos atingido. Uma boa semana para todos vocês. Semana que vem tem mais. E se tiverem dúvidas, é só falar com a gente. Te amo, Joy. Boa noite, todo mundo. Obrigada, tchau. Até semana que vem. Be strong.